Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de vocês e de toda a sua família, amém? Queridos, hoje nós vamos refletir sobre um tema que é um questionamento, é uma pergunta. E a pergunta é: por que devemos anunciar o Evangelho? Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 26, e vamos fazer a leitura dessa passagem aqui juntos. Atos 26, a partir do primeiro versículo ao 18, diz assim: Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dobramos ante a Tua Majestade, pedindo perdão pelos nossos pecados e a direção do Teu Espírito, ó Pai, para a ministração, ó Deus, da Tua Palavra, a fim de que haja um entendimento e um crescimento espiritual entre nós, no meio do Teu povo, que a nossa vida seja avivada através da Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a andarmos em conformidade com o Senhor e com a Tua Palavra. Abençoe-nos a todos, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos guarde nesse lugar, repreenda toda interferência externa e interna, que o Senhor, ó Deus, venha passear livremente no meio do Teu povo e falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração e é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos aí no mês que promovemos a nossa campanha de missões nacionais, e esse texto ele irá nos mostrar, principalmente nos 3 últimos versículos aqui que nós lemos, a importância que precisamos dar à nossa missão como discípulos de Jesus. Vamos aqui então nos atentar e ver o que o texto vai nos apresentar, vai nos mostrar dessa importância, né? Esse texto é interessante. O texto do capítulo 26 de Atos. Esse texto de Atos aqui, 26, ele mostra-nos aqui, começa nos mostrando Paulo diante do rei Agripa. Ele chega a esse rei enviado por Festo, governador da província romana
da Judéia. O governador Festo ele não encontrou, então, nenhuma base nos relatos ali dos judeus para condenar Paulo à morte. Atos 25 fala isso. Então, o que Festo fez? Ele enviou Paulo ao rei Agripa, que deu a Paulo a oportunidade de falar em sua defesa. Capítulo 26, ele começa falando exatamente aqui de Paulo discursando em sua defesa. Aí então, queridos, Paulo ele começa falando como foi a sua vida antes do encontro com Jesus. E o que aconteceu a partir do momento em que Jesus ele falou diretamente com Paulo. E é exatamente as palavras de Jesus ao então Saulo que trará aqui luz à nossa reflexão nessa noite. Então vamos ver aqui o que foi que Jesus falou, o que o Senhor ele fala a Saulo. Versículo 13, voltamos aí, volta comigo ao versículo 13, diz assim, queridos: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro de testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do pecado e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pois bem, queridos, como eu já falei, são essas maravilhosas palavras de Jesus aqui ditas a Saulo, que depois então veio a ser Paulo, né? Que trará aqui luz para a nossa reflexão. Então vamos ver aqui agora o que foi que Paulo ele disse que Jesus falou para ele. O que Jesus falou para Paulo e que é algo tão magnífico e que traz luz à nossa reflexão. Versículo 16 do texto que nós lemos, ele diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei a mim. Queridos, podemos perceber aqui que o Senhor, ele chamou Paulo para ser ministro e também testemunha. Então, o Senhor chama Paulo para exercer o ministério da pregação, né? Ali, mas também testemunhar, anunciar o Evangelho. Ou seja, Paulo, além da vocação ministerial, ele recebeu o chamado para testemunhar, meus irmãos. Meus amados, nem todos, nós sabemos disso, nem todos têm vocação ou chamada para um ministério pastoral, mas para testemunhar, queridos, para ser boca do Senhor, para falar, para evangelizar, aí sim, cada um de nós fomos chamados para testemunhar tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Todos, a igreja toda, todos os servos do Senhor Jesus têm essa incumbência. E se tem uma coisa que eu quero que você tenha convicção, essa coisa é você saber que testemunhar, sabe o que é? É fazer missões, é evangelizar. Testemunhar, queridos, é cumprir o ide de Jesus, descrito em Mateus aqui 28, 19. Essa incumbência, esse papel está sobre a vida da igreja, né? E nós precisamos entender isso. Essa é uma incumbência sua, uma incumbência minha, não tem como nos esquivarmos disso, irmãos. O Senhor, ele fala, Paulo, ele se defendendo em sua defesa, ele fala exatamente que ele foi chamado para o ministério e que foi chamado para evangelizar. Para isso o Senhor o chamou, para isso o Senhor chamou a todos nós, e nós precisamos entender isso de uma forma bem clara, que nós fomos chamados para isso. Cumprir o ide de Jesus, descrito lá em Mateus 28, 19. Lá diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos ainda, esse livro que nós estamos lendo,
no seu capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto, olha só, irmãos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, somos chamados para testemunharmos ao mundo inteiro, para falarmos às pessoas, para pregarmos, testemunhar, evangelizar. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve. Você e eu, nós fomos chamados para testemunharmos o quê? Para falarmos do quê, Jesus? Para falarmos da vida alheia? Fomos chamados para uma roda de bate-papo, falar da vida dos outros, falarmos bobagem, anunciarmos bobagem, pregarmos bobagem? Não, queridos. Nós somos chamados para testemunhar as boas novas do Evangelho. Amém? As boas novas do Evangelho. Tudo o que recebemos em nossas vidas, das boas novas do Evangelho, deve ser testemunhado. Tudo o que recebemos das boas novas do Evangelho deve ser compartilhado. E aí às vezes a gente perde tanto tempo compartilhando tanta bobagem, né? A gente fica aí, muitas vezes a gente está aí em contato com milhares de seguidores pela internet, né? Tem pessoas aí que fazem questão e tem milhares de seguidores, e além de ter esses seguidores, segue também a milhares de pessoas, e compartilham dia e noite com essas pessoas, né? Vídeos engraçados, histórias, muitas vezes tragédias, tantas coisas que são compartilhadas. E aí, somos cristãos, somos crentes, temos sobre os nossos ombros uma responsabilidade e muitas vezes nos esquecemos dela, de compartilhar essa responsabilidade, anunciar o Evangelho, compartilhar, testemunhar das boas novas de Cristo. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele dá a resposta do porquê. Um porquê que muitas vezes nós nos esquecemos, mas que nós não podemos nos esquecer e que está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 1, versículo 16. Lá diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É o que Paulo está dizendo, queridos, né? O que Paulo está dizendo é que o Evangelho, presta atenção, é o poder de Deus, poder, é a glória de Deus, e como poder de Deus, ele tem que ser anunciado. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Esse poder de Deus tem que ser anunciado. Esse poder de Deus, essa glória de Deus tem que ser compartilhada. E quem vai fazer isso é você. Quem deve fazer isso sou eu, a igreja do Senhor. E por quê, queridos? Por que esse poder de Deus chamado de Evangelho, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado? Aliás, esse é o tema da nossa reflexão e que nós precisamos pensar. Por quê, pastor? Às vezes nos esquecemos do porquê que o Senhor, além de chamar Paulo para ser ministro, para o ministério apostólico, ele chama Paulo para anunciar, para ser testemunha, para ser boca do Senhor, para evangelizar. E isso está também sobre os nossos ombros. Volto a repetir hoje, a igreja de hoje, e nós precisamos compartilhar do poder desse evangelho transformador de Cristo. Por quê? Você já parou para pensar? Por quê? Eu quero dizer para você rapidamente aqui por quê, queridos. Em primeiro lugar, porque o evangelho, ele troca a cegueira pela vista. O evangelho troca a cegueira pela vista. Olha o versículo 18 do nosso texto que nós lemos, né? Paulo diz aqui que ele foi chamado, o Senhor chamou, livrando, guardando, fazendo dele testemunho e ministro, né? Para anunciar aquilo que o Senhor mostrou para ele, aquilo que o Senhor ainda ia fazer. Para quê? Em primeiro lugar, para lhes abrir os olhos, versículo 18 diz aqui, olha só, para lhes abrir os olhos, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. A quem agora te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos. Então, queridos, eu volto a repetir que o Evangelho tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado, porque ele troca a cegueira pela vista. E, meus irmãos, o mundo está mergulhado em uma verdadeira cegueira, e cegueira espiritual. O mundo vai de mal a pior. Eu acho que cada dia
nós nos deparamos com uma notícia pior do que a outra, causada pelo homem, contra o próprio homem, a maldade do homem, longe de Deus, afastado daquele que pode salvá-lo. E aí, irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar essas boas novas do Senhor Jesus, porque os homens estão cegos espiritualmente. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o príncipe deste mundo? O próprio Satanás. Ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, os homens estão cegos, em trevas aqui, sem entendimento, uma cegueira espiritual, mas mesmo que boa parte da humanidade ainda esteja na cegueira espiritual, preste atenção, existe uma solução para tal cegueira e a solução chama-se o Evangelho da glória de Cristo. E esse Evangelho, ele deve ser testemunhado. O Salmo 119, no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, o Evangelho deve ser testemunhado, porque ele é o poder de Deus que ilumina o caminho de todos os homens, tirando-os da cegueira espiritual, devolvendo-lhes a visão. Visão essa que Deus quer que todos os homens a tenham, que é a visão de Deus, a visão do reino de Deus, a visão do amor de Deus, a visão dos decretos de Deus. Isso só é possível quando os homens tiverem tirado dos seus olhos as vendas que os cegam, a cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, ela será removida da vida de qualquer homem pelas boas novas de Cristo, trazida através do Evangelho que você e eu devemos anunciar, que você e eu precisamos pregar. Em segundo lugar, devemos testemunhar o Evangelho, porque ele muda totalmente a direção da vida, queridos. Ele muda a direção da vida. Preste atenção, substituindo as trevas pela luz. Amém? Versículo 18, seguindo aqui: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, versículo 18, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz. Das trevas os converteres à luz. Pois bem, meus irmãos, preste atenção. Só existe mudança, só existe transformação ou conversão por meio da vivência do poderoso Evangelho de Jesus. Todo homem precisa conhecer o Evangelho para se converter, para deixar as trevas e vir para a luz que é o próprio Jesus. Os homens precisam do poder do Evangelho sendo manifesto na vida deles, para eles virem para essa luz, para andarem nessa luz que é Cristo. E Jesus é a luz que precisa ser seguida e só será seguida por intermédio de uma vivência pautada no Evangelho que precisa ser pregada. Ah, pastor, como que nós sabemos que Jesus é a luz? Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus, ele diz que os homens devem segui-lo para não andar em trevas. Mas como podemos segui-lo? Como que alguém pode seguir Jesus? Como que qualquer homem pode colocar os pés nos passos de Jesus, se não for por meio do seu Evangelho, do seu ensino? É impossível sabermos aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele determinou. É impossível sabermos quem é Jesus e onde devemos colocar os nossos pés, se nós não conhecermos o seu Evangelho. Se os homens não entenderem ou não conhecerem o Evangelho, jamais seguirão a Cristo, jamais andarão nessa luz que liberta, que tira as trevas interiores do coração dos homens e faz com que a luz brilhe, entre e que essas vidas sejam transformadas. Isso é feito por intermédio do Evangelho. Lembre-se, Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A única forma dos homens deixarem as trevas e andarem na luz, seguir a Cristo, é conhecendo o Evangelho, é conhecendo as boas novas que você e eu, volto a repetir, precisamos anunciar. Amém? Em terceiro lugar, queridos, devemos testemunhar o Evangelho, porque ele tira os laços, tira o jugo do diabo, de Satanás
para vincular, ou seja, ligar a Deus. Quando o homem tem um conhecimento do Evangelho e anda, pauta a sua vida nesse Evangelho, nas boas novas de Jesus, ele sai do jugo de Satanás, do príncipe desse mundo. Ele deixa o jugo do mundo e passa a andar debaixo do jugo de Cristo, debaixo da direção, da mão daquele que tem todo o poder. É por isso que Jesus ele convida os homens: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Andar debaixo do jugo, aprender, sair debaixo do jugo do inimigo, do príncipe desse mundo, e estar debaixo do jugo de Cristo, debaixo da orientação divina, debaixo das mãos do Senhor. Isso só é possível por intermédio do Evangelho, e é por isso que o Evangelho precisa ser pregado, porque ele tira as pessoas, os homens, ele nos tirou do laço, do jugo de Satanás, para nos vincular, para nos ligar a Deus. Olha o texto que nós estamos lendo. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Queridos, todo homem que anda em pecado, ignorando a vontade e a soberania de Deus, está sob o domínio do diabo, o domínio do príncipe deste mundo, tendo o seu entendimento, tendo o seu viver guiado por esse príncipe, pelo príncipe deste mundo. Mas notem, presta atenção, que a partir do momento que alguém der crédito ao Evangelho de Jesus, essa situação se inverte, e essa pessoa que um dia esteve sob fortes influências malignas, passa agora a viver e andar sob a influência santa de Deus, o que é infinitamente melhor para todos os homens. Amém? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 13, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, que poder maravilhoso tem o Evangelho de nos transportar, de transportar qualquer homem para o domínio de Deus, o Pai. Amém? Todos os homens, todos, devem ouvir e dar crédito a esse poderoso Evangelho. Contudo, preste atenção que eu estou falando com você, igreja. Para que isso aconteça, precisamos pregar, precisamos anunciar, precisamos testemunhar o Evangelho, as boas novas poderosas de Cristo. Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, nós devemos testemunhar o poderoso Evangelho de Jesus, porque ele remove, queridos, olha só, os pecados e garante uma herança eterna aos santificados. Então, o Evangelho, ele remove os pecados e garante uma herança eterna aos santificados. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Olha aqui ainda, seguindo o nosso texto, do versículo 18 aqui, livrando-te deste povo, dos gentios, a quem agora te envio, primeiro, para lhes abrires os olhos, segundo, das trevas os converteres à luz, tudo que o Evangelho faz, segundo, terceiro, do poder de Satanás a Deus, e, por fim, em terceiro, aqui em quarto, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pois bem, queridos, preste atenção. O Evangelho de Jesus remove os pecados e garante uma herança eterna aos santificados, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Em primeiro lugar, não podemos nos esquecer de que todos os homens, eles são pecadores. Preste atenção. Todos os homens. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da presença de Deus. Então, diante de Deus, todos os homens são pecadores, correto? Todos são pecadores. Mas o texto que nós estamos lendo nos mostra Paulo dizendo que Jesus, ele falou a ele que ele seria ministro, presta atenção, irmãos, e testemunha do Evangelho, para que dentre todas as coisas que já mencionamos aqui, os homens recebessem a remissão dos seus pecados,
vão ser perdoados seus pecados. Mas preste atenção para que você não fique confuso. Por que eu quero que você preste atenção? Porque nós sabemos que a única coisa que de fato apaga, que tira, que remove, que redime o nosso pecado é o sangue de Jesus. Como explicar aqui então o fato de Paulo ser chamado para testemunhar o Evangelho a fim de que os homens recebam a remissão, ou seja, o perdão dos seus pecados? Simples, meus irmãos. O Evangelho ele deve ser testemunhado, ele deve ser anunciado a todos os homens, porque é através dele que todos chegarão ao conhecimento da verdade que é o próprio Jesus. Sem o testemunho e sem a receptividade do Evangelho, não é possível conhecer Jesus e ter os pecados redimidos por ele. E por ser tão preciosa, né? Esse sangue de Jesus foi derramado. Então, não vai haver remissão dos pecados, né? Não vai haver perdão dos pecados e também é impossível ter aqui essa cobertura desse sangue de Deus sobre a vida das pessoas se elas não conhecerem o Evangelho. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados e os homens precisam entender isso com base no Evangelho, para que você entenda, com base na palavra de Deus. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado, os homens precisam conhecer. Amém? Por fim, meus queridos, eu falei que o Evangelho, além de remover o pecado, ele também deve ser testemunhado, porque garante uma herança eterna aos santificados. Ele garante essa herança eterna aos santificados. E essa herança chama-se céu. Amém? Céu. E a prova dessa herança nós podemos encontrar em 1 Pedro 1, 3, 4. Olha só. A herança aqui prometida é céu. E nós vamos encontrar a prova dessa herança em 1 Pedro 1, versículos 3 e 4. Lá diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Guardada nos céus para mim, para você e para todos os homens. Aleluia. Queridos, aqueles que são santificados, separados pelo poder do Evangelho, herdarão o céu, serão salvos, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê, que o apóstolo Paulo disse. Esse Evangelho que nos garante o céu, que nos garante esse presente, essa sorte como santificados aqui, de desfrutarmos o céu, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado pela Igreja de Cristo, por mim e por você. Amém? Eu quero encerrar lembrando, meus irmãos, mais uma vez, que todos os homens, olha só, preste atenção, todos os homens, eles precisam conhecer o poder do Evangelho de Jesus. Eles precisam saber que o Evangelho troca a cegueira pela vista. Eles precisam saber que o Evangelho muda totalmente a direção de nossas vidas, substituindo trevas por luz. Os homens precisam saber que o Evangelho ele livra do laço do diabo, do inimigo, do príncipe deste mundo e nos vincula, nos liga, nos dá conexão e reconciliação com Deus. Os homens precisam saber que o Evangelho, além de remover o pecado, também garante a herança do céu, irmãos. Amém? Mas para isso tudo acontecer, precisamos, queridos, obedecer a ordem que Jesus deu a Paulo e que se estende até nós nos dias de hoje, né? Essa ordem está sobre mim, sobre você, sobre a Igreja de Cristo hoje. Não foi somente para Paulo, mas é para a igreja atual, para nós, é para mim e para você. Versículo 16, né? Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés e faça o quê? Testemunhe, anuncie, é a ordem do Senhor. Amém? Não é isso que está aí no versículo 16? Levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Anuncie, fale. Coloque a boca no trombone, fale, anuncie o Evangelho. Precisamos entender que a ordem de Cristo para aqueles que já foram alcançados pelo poder do Evangelho é: levantem-se, movam-se e anunciem entre os homens o meu poder salvífico, chamado Evangelho. E aí, irmãos, quando olhamos para uma ordem tão direta e específica como essa aqui,
temos que ter a convicção de que precisamos praticar missões, precisamos evangelizar, precisamos anunciar o poder salvador de Deus, porque fomos chamados para sermos participantes dessa tão maravilhosa graça. Contudo, preste atenção, queridos, ficarmos com ela apenas para nós é uma tentativa insensata, insana, de contrariar ou se opor aos planos divinos. Portanto, não fujamos da nossa responsabilidade de anunciarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Precisamos fazer isso e fazer isso a todos os homens, anunciar a nossa comunidade, as pessoas, por onde quer que nós formos. Eu quero encerrar aqui, de fato, lendo para você uma ilustração aqui, escrita por Paul Holdcroft. Olha só o que esse homem disse. O tema dessa reflexão é: cada cristão um missionário. É bom para reforçar a nossa responsabilidade. Sophie Brugman, jovem alemã, residente em Nova York, nutria um forte desejo de tornar-se missionária em um país longínquo. Orava cada dia para que Deus lhe deparasse uma oportunidade, ou preparasse uma oportunidade. Certa vez, uma inquietante pergunta assaltou de súbito a sua mente: quem mora no apartamento térreo? Ah, lembro-me agora, uma família sueca. E no apartamento dos fundos, alguns imigrantes italianos. E no bloco ao lado, chineses, incultos e misteriosos, proprietários de uma modesta lavanderia. Então ela raciocinou: gente, jamais disse uma simples palavra acerca de Jesus a esses humildes vizinhos, a quem na verdade trato até com indiferença. Não admira, pois, que eu ainda não tenha sido enviada para evangelizar os pagãos que vivem a muitas milhas de distância. Queridos, com esse questionamento, com esse pensamento, Deus revelou essa mulher, mostrou para ela: evangelize o seu vizinho, fale com aqueles que estão à sua volta e indo fazer discípulos. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros de anunciarmos as boas novas transformadoras de Cristo a todos os homens. Esse papel é meu, esse papel é seu, esse papel é da igreja atual. Paulo foi chamado para o ministério e para testemunhar. Você foi chamado para desenvolver qualquer outro ministério, mas o ministério do testemunho, da evangelização, é de todos nós, é de todo cristão. Essa é a nossa responsabilidade. Então não percamos tempo, que o Senhor nos ajude a cumprirmos e cumprirmos com excelência o nosso papel. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, na nossa missão de evangelizarmos as pessoas, o mundo, os nossos vizinhos. Que possamos fazer isso, ó Deus, com a prática da nossa própria vida, mostrando que fomos transformados pelo Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação, transformação de todos os homens. Que a nossa vida possa ter sofrido o impacto dessa transformação e que possamos ter, ó Deus, a responsabilidade de anunciarmos a outros aquilo que o Senhor pode fazer na vida delas, porque nós próprios já experimentamos o Senhor fazendo na nossa. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, nos fortaleça, perdoe nossas falhas, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai. Oramos também pelos missionários, pedindo que o Senhor os abençoe. Cada homem e mulher que está evangelizando o nosso país, a nossa nação, que o Senhor os capacite cada vez mais a fazerem a tua vontade, guiados pelo teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, guardando-os, abençoando-os e fortalecendo todos os missionários espalhados pelos quatro cantos da terra. Que eles sejam boca do Senhor e que a glória do Senhor seja manifesta sobre a vida desses homens e mulheres que estão com seu coração voltado para missões. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Abençoe esse lar, essa casa, os irmãos que estão meditando nessa noite, nessa palavra comigo. Que o Senhor, Deus, continue nos abençoando. Muito obrigado por tudo. É no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.